Olá, com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos de guerras mundiais, um tema importante para você entender ordem bipolar. Bem, a princípio você precisa recordar que as guerras mundiais, elas são frutos da colonização afroasiática, ou seja, elas são frutos do imperialismo europeu, ok? E claro, nós precisamos lembrar que esse imperialismo nada mais foi que busca por territórios para buscar, claro, suprir as necessidades industriais. Observe, portanto, nesse processo da Revolução Industrial, nós tivemos exatamente a necessidade, dentro de uma perspectiva liberal, ou seja, uma política que pregava a concorrência, e pregava a lei do mercado, a busca por matéria-prima, ok? A busca por mão de obra, a busca por mercado consumidor, que acabou gerando um fato. Ou seja, a necessidade industrial. É diante dessas necessidades industriais que muitos territórios passarão pelo processo do imperialismo. Territórios esses no continente africano, territórios estes no continente asiático. É nesse contexto que você vai ter a realização da Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? Ela foi uma conferência, sediada lá em Berlim, na Alemanha, onde participaram os países europeus industrializados, onde o grande objetivo era oficializar a ocupação da África e da Ásia, portanto, a colonização afroasiática. É nesse contexto, portanto, da colonização afroasiática que nós vamos ter, que lembrar que essa colonização afroasiática ela vai se dar em dois contextos, em dois momentos de ocupação. Por exemplo, no continente africano, aí, nós tivemos a ocupação no século XV, que foi uma ocupação parcial, pois se deu apenas no litoral, ok? Como a gente observa na imagem ao lado, onde está o número 1, ok? Nós temos, no século XIX, uma ocupação total, onde nós temos a ocupação do litoral e do interior, como nós percebemos na imagem maior ao lado. Nós temos fatores responsáveis. Qual foi o fator responsável pelo século XV? Nós sabemos que nós tivemos as expedições marítimas. Isso gerou a necessidade por busca de novos territórios, gerando assim um colonialismo. Já no século XIX, nós tivemos as revoluções industriais. E é diante dessas revoluções industriais que vai se buscar muito mais territórios, contribuindo assim para as buscas imperialistas que vão gerar mais tarde as guerras mundiais. Entre as principais estratégias utilizadas na colonização afroasiática, nós tivemos o pacto colonial, ou seja, se uma colônia era inglesa, ela só podia ser explorada pelos ingleses e fornecer suas mercadorias para os ingleses. As fronteiras artificiais, ou seja, dentro de um mesmo território reuniram nações totalmente diferentes entre si, que vão contribuir para os conflitos no futuramente. E o sistema de plantation, ou seja, um sistema baseado na monocultura, no latifúndio, no trabalho escravo, onde toda a produtividade era destinada para o mercado externo. É nesse contexto que a África ela vai ter a retirada dos seus recursos naturais, como nós percebemos aí na imagem representando a África, que vai ser levada para as áreas da Europa, que vai ser levada para as áreas norte-americanas. Diante disso, nós percebemos que o continente africano passou por um processo de destribalização, passou por um processo exatamente de mudança da sua estrutura tradicional, gerando assim mais tarde conflitos que nós veremos num futuro vídeo, ok? Bem, é nesse contexto que nós vamos perceber que vai surgir as disputas territoriais, que vai gerar, portanto, a primeira grande guerra mundial, que começou em 14 e foi até o ano de 1918. Não esqueça, entre os principais fatores dessa guerra, nós tivemos o imperialismo, o nacionalismo e a criação de grupos. Lembrando que na Primeira Guerra nós tivemos dois grupos. Nós tivemos exatamente aqui a Tríplice Aliança, que era composta pela Itália, pela Alemanha e pela Áustria-Hungria. Ok? Lembrando que a Itália saiu da guerra em 1915, versus a Tríplice Entente, que era composta pela França, pela Rússia e pela Inglaterra. Lembrando que a Rússia saiu da guerra em 1917 em virtude da Revolução Socialista Russa, implementada por Vladimir Lenin. Mas o fator primordial para a guerra começar foi justamente a morte do herdeiro chamado Francisco Ferdinando, que contribuiu assim para o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Entre os principais impactos dessa guerra, você precisa lembrar que houve
a derrota da Tríplice Aliança, você teve o fim dos impérios, ok? Pois nós tínhamos naquele momento Império Russo, Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, o Império Sérvio, que mais tarde vão virar países. E uma das principais consequências vai ser a emergência dos Estados Unidos, que vai se fortalecer com essa guerra, ok? Claro, culparam a Alemanha e acabaram humilhando a Alemanha através de um tratado chamado Tratado de Versalhes, que por esse tratado a Alemanha foi obrigada a devolver as terras da França, Alsácia e Lorena, foi obrigada a pagar indenizações de guerra e passou por inúmeras sanções, contribuindo assim, não esqueça, para o revanchismo alemão, que contribuiu para a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e vai até o ano de 1945. Nessa guerra, você precisa lembrar que ela ainda é resultado da guerra anterior. Então, ela é fruto ainda do imperialismo, é fruto ainda do nacionalismo, que vai ser muito bem trabalhado com o nazismo e fascismo. Você sabe que o nazifascismo ele surge como regimes totalitários para conseguir territórios, conseguir se fortalecer através da força e através do militarismo e de práticas autoritárias e, claro, no caso do nazismo, até práticas que visavam eliminar, infelizmente, outras etnias, como houve perseguição aos judeus. Nós precisamos lembrar que houve a criação de grupos. Não esqueçamos que nesse momento nós tivemos a criação do eixo, que era formado pela Itália, pelo Japão e pela Alemanha, versus os aliados, que era formado exatamente pelos Estados Unidos, pela União Soviética, pela França e pelo Reino Unido. Não esqueça que o fato principal da guerra ter começado foi a invasão da Polônia, que contribuiu assim para a Segunda Guerra Mundial. Entre os principais impactos dessa guerra, você precisa recordar, claro, a derrota do eixo, ok? A divisão da Alemanha pela Conferência de Potsdam e, claro, a emergência, mais uma vez, dos Estados Unidos, assim como o surgimento de uma geopolítica conhecida como ordem bipolar. Outro fato importante que você precisa recordar dessa Segunda Guerra Mundial, que ela teve momentos. Nós tivemos aí alguns fatos. Não esqueça que no ano de 1939 a 1941 nós tivemos a expansão do eixo, ok? A partir exatamente do ano de 41 nós tivemos ali, né, a destruição de uma base norte-americana, né, na Bacia do Pacífico, conhecida como Base de Pearl Harbor, que foi destruída pelo Japão, que vai forçar os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter também, entre 1942 e 1943, o equilíbrio, pois nesse momento você está tendo o fortalecimento da guerra, que vai contribuir claramente mais tarde para, né, a derrota do eixo. E, claro, não esqueçamos que em 44, né, nós tivemos o dia D, que foi justamente o momento, né, que nós vamos ter a grande potência da guerra, que vai contribuir constantemente para, né, a rendição da Alemanha. Bem, após a guerra, nós precisamos lembrar que vai surgir exatamente algumas conferências, como a Conferência de 44, que foi a Conferência de Bretton Woods, onde houve a criação, né, de um processo de reconstrução através da dolarização, através do BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, e do FMI, Fundo Monetário Internacional. Em 45, nós teremos a Conferência de Potsdam, que contribuiu para a divisão da Alemanha. Não esqueça, um lado capitalista, outro lado socialista, ok? O lado capitalista ficou com os Estados Unidos, com a França e com a Inglaterra, o socialista com a União Soviética, contribuindo para o surgimento de uma ordem chamada de ordem bipolar. E claro, a Conferência de Alta, que dividiu a Europa em duas porções, um lado ocidental e um lado oriental, sendo o lado ocidental capitalista e o lado oriental socialista. E a Conferência de São Francisco, que vai contribuir para a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que é responsável por garantir a paz mundial. Ok? E para finalizar, nós temos em 1945, não esqueça, a Conferência de Havana, que contribuiu para a criação do GATT, hoje chamado de OMC, a doutrina Truman, que foi uma doutrina criada pelo presidente Truman, que tinha por objetivo conter o avanço do socialismo através de investimentos, o Plano Marshall, que foi um plano criado para emprestar dinheiro para as nações europeias e para a América Latina, e em 1947 nós tivemos o Plano Colombo, que foi uma estratégia norte-americana cujo objetivo era prestar dinheiro para reconstruir a economia dos países
asiáticos. É nesse contexto que você vai ter o surgimento de uma ordem chamada de ordem bipolar. Essa foi a nossa aula de hoje. Fique com Deus, um forte abraço e Alex Douro no seu coração. Um forte abraço.